Vamos lá então, sejam bem-vindos aí ao nosso módulo 3 do Ninja Training. Hoje vamos falar sobre o módulo fiscal e o PDV barra faturamento, né? PDV e faturamento porque a operação é muito parecida, né? Legal, vamos lá então. Vamos lá. Vamos começar pela parte fiscal, tá? Parte fiscal é a que contempla, né, todas as emissões e recebimentos de documentos financeiros e também fiscais, desculpa, né? E também as configurações fiscais para emissões de documentos fiscais. Então vamos começar pelas configurações aqui, passar por algumas aqui mais detalhadamente, tá? Que é basicamente a parte de NOPs e regras de tributação, tá? E as outras aqui eu vou só comentar rapidamente, tá? Não vou entrar em detalhes. Vamos lá. Eu vou começar pela NOP, tá? Que a NOP é a base de tudo. O que seria a NOP, tá? Para quem conhece e para quem não conhece também, sempre é importante reforçar, né? É onde ficam todas as configurações fiscais por tipo de emissão que a gente vai fazer. Então, suponhamos que eu vou fazer uma devolução, uma transferência, uma venda, um envio de consignação, qualquer coisa do gênero. Tudo isso são as regras de tributação, elas são vinculadas às NOPs. Então, toda e qualquer operação que a gente for ter ah, uma movimentação fiscal, ela obrigatoriamente terá uma NOP. É impossível não ter, nem que ela seja uma que não apareça, que vocês não vejam, mas vai ter. Então, se eu vou fazer uma nota de devolução lá para um fornecedor, ela vai ter uma NOP vinculada em cada item lá dentro. E toda a parte de tributação, ela pega como base da NOP, a menos que tenha no produto, né? Então, se vocês lembram que eu falei ontem na parte de produto, tinha a minha tributação lá tinha o PIS, COFINS e IPI, né? E se tem no produto, ele pega sempre de lá a tributação, se não tem, ele pega da NOP. Legal? Antes da gente entrar numa NOP propriamente dita, né? Onde é que a gente configura elas? Onde é que a gente usa, na verdade, né? Eu também mostrei ontem não, no primeiro dia, que aqui na parte de configurações de filial, né? Nas configurações aqui a gente tem a NOP geral de venda. Então, sempre que for fazer uma venda, é essa aqui que ela vai pegar, a menos que tenha lá no cadastro do produto, né? E depois temos a lista das outras NOPs de saída e entrada gerais, né? Então, tem NOP de devolução, de consignação, de transferência, assim por diante. Isso aqui, quando vocês instalam o sistema, ele já vem tudo preenchido aqui, tá? Vocês podem conferir, eventualmente mudar, tá? A responsabilidade disso aqui é do usuário, não é do software, digamos, né? A gente manda aqui as sugestões, tá? Beleza? Então, tem aqui que pode selecionar, e depois lá dentro do produto, né? Que a gente viu ontem daí, lá dentro do produto tem a opção de selecionar aqui a NOP de venda e a NOP de entrada, né? Que seria de compra, basicamente, né? Então, sempre que eu vender este produto, ele aplica essa aqui, sempre que eu comprar, ele aplica esta aqui, né? E a tributação, como eu falei ontem, né? Se tiver aqui o PIS, COFINS e IPI no produto, ele usa direto aqui, se não, ele usa da NOP, tá? Então, basicamente é assim que usa, tá? É assim que é onde se configura as aplicações. Então, vamos dar um exemplo rapidinho aqui, ó. Se eu estou fazendo um pedido de venda, vamos emitir um pedido aqui. Ó, se eu lançar um produto, que é aquele que a gente estava vendo ali, aqui sempre tem um campinho NAP, ó. Ele já vai carregar automaticamente aquela que está configurada ou no produto, se não tiver no produto, ele busca lá na filial. Aqui eu tô fazendo, o pedido de venda é uma venda normal, né? Suponhamos que eu esteja fazendo uma nota daí, vamos lá. Emissão de nota fiscal. Fazer uma devolução aqui. Se eu lançar o produto, ó, aqui ele pegou outra NOP, não pegou aquela de venda, ele pegou a 520201, que é de devolução. Por quê? Porque é que está configurada lá na filial como NOP de devolução. Entendeu? Então, geralmente é assim que funciona. Direto no produto, só existe a possibilidade hoje de termos a NOP de venda e a NOP de entrada, de compra. Todas as outras são gerais, vai, digamos assim, não é por produto.
Mas tem algumas contrapartidas dentro da NOP que eu vou comentar daqui a pouquinho. Então, geralmente é assim que é a aplicação, tá? Então, na maioria das telas de emissão normal aqui de pedido, OS, nota, esse tipo de coisa, consignação, aparece a NOP na tela, vocês podem inclusive trocar se quiserem, tá? E no PDV e faturamento ele geralmente lança direto a padrão, né? Não aparece a que está aqui, por exemplo, ele já lançou a NOP de venda normal do produto para venda interna, né? Porque é PDV e faturamento, né? Então aqui ele já lança automaticamente. Certo? Então é assim que configura para usar e que usa, né, na prática. Mas vamos ver o que, que tem no NOP então. Tem basicamente dois grandes tipos de NOP. NOPs de entrada e NOPs de saída. As NOPs sempre são vinculadas com o CFOP, né? Então é mais ou menos o mesmo conceito. Ela é o código da CFOP mais um final 01, 02, 03, assim por diante, porque para uma mesma CFOP vocês podem ter várias NOPs. Então, por exemplo, aqui, ó, no meu caso, 5102, aqui eu tenho várias, ó, tenho 5102, 01, 02, por lá embaixo tem ó, 05, 06. Então, para mesmo tipo de CFOP, eu posso ter várias NOPs diferentes. Uma que movimenta estoque, uma que não movimenta, uma que é do tipo venda, outra que é do tipo, não sei, enfim, uma que é isento, uma que não é, entendeu? Então podem ter vários tipos diferentes de NOP dentro do mesmo, uma mesma CFOP. Então tem as entradas e saída. Entrada começam com um, dois ou três, né? Três se for entrada de exportação, importação no caso, né? E de saída que são cinco, seis, né? Cinco é interna, interestadual, seis é cinco é dentro do estado, seis é interestadual e sete é do exterior, venda para o exterior. Então são NPs entrada e saída. Dependendo do tipo, elas têm algumas configurações diferentes dentro do cadastro. Né? Vamos pegar uma de venda aqui, ó, normal, que é uma venda de saída interna vinculada com a 5102, a CFP 5102. Então aqui a gente basicamente tem o nome da CFP, né? Vocês podem, isso aqui é só o nome interno, tá? Isso aqui não é usado em lugar nenhum para nota e tudo mais, né? Então aqui vocês podem botar o nome que quiserem. Que tem o tipo. Esse tipo é muito importante porque ele pode mudar configurações de nota e também de exibição em relatórios, assim por diante. Né? Depois para NAPs que são internas, né? Começam com 5 ou com 1, né? É possível ter NOP de contrapartida externa, né? Então é qual que eu vou usar se for uma operação interestadual, tanto para de entrada quanto de saída. Né? Sempre importante observar o seguinte, quando a gente tem uma outra NOP aqui vinculada dentro da NOP principal, aqui é a minha 510201, mas eu tenho a NOP 610201 que é para operação externa. Então, se eu for fazer uma operação externa, ele vai pegar todos os dados dessa aqui, daí. Ele ignora todas as NOPs, as configurações dessa NOP e pega tudo que está nessa outra. Isso serve para qualquer contrapartida, para contrapartida de exportação, para essas contrapartidas de venda que vamos mostrar depois, né? Então, nesse caso aqui, eu tenho, por exemplo, uma configuração X aqui nessa NOP, mas se eu for fazer uma operação externa, ele ignora tudo que está nessa e pega nessa aqui. Então, a NOP é quase como se fosse um centralizador de regras, né? Dependendo do tipo e da situação do cliente, da operação, ele pode trocar para uma outra NOP dentro de uma NOP pai principal. Beleza? Então, temos a de exportação, se for ter. Temos a opção também de ter NOPs que não movimentam estoque, por exemplo, se forem NOPs de triangulação de mercadoria, esse tipo de coisa, às vezes não precisa movimentar estoque, né? Ou NOP, por exemplo, de emissão de NFE com base numa NFC, tu já movimentou estoque na NFC, então não precisa, então, ou venda futura, entendeu? Depende do caso, pode ser necessário não movimentar estoque, né? Então vocês podem configurar aqui. Tem o tipo da movimentação de estoque, isso aqui é muito importante porque ele define também o tipo de precificação que eu vou aplicar quando usar essa NOP. Então, quando a gente tem uma CME de estoque, eu posso ter o tipo de valoração, que é o tipo de preço que eu vou usar. Então, esse aqui é uma NOP que tem uma movimentação de estoque que o tipo de preço é venda. Né?
Se eu for olhar, por exemplo, depois uma NOP de devolução, por exemplo, lá provavelmente é o preço de compra. Então, quando eu for usar aquela NOP, eu vou aplicar na nota o preço de compra do produto. Então, esse CME tem muita importância, além de definir como vai ser a movimentação de estoque, né? E eu acho que a parte mais importante de toda a configuração da CF da NOP, né? Por exemplo, se a gente fosse ter só duas configurações na NOP, seriam essas duas, a CFOP e a regra de tributação do ICMS. Essas que são as realmente importantes, né? Essa regra de tributação é qual que é a CST ou CSOSN, né? E as alíquotas que vai aplicar dependendo da origem do produto, do estado de origem, do estado de destino e se é entrada ou saída. Então, aqui nessa regra de tributação, de ICMS é o que define tudo que vai aplicar, né? Principalmente se for do regime normal, né? Mas se for do simples também, né? E o que tem aqui nessa regra tributária? Aqui vocês vão escolher qual que é a regra tributária que rege toda a NOP. Mas aqui dentro, se a gente for entrar, ó, como eu falei, tem todas as alíquotas do estado de origem para o estado de destino, com base na origem do produto, né? CST de entrada e saída e CMS de entrada e saída, alíquota, né? A gente manda sempre 4 regras de tributação meio prontas ali, vai, que é a regra de tributado integralmente, isento, ST e alguma outra que eu não vou me lembrar de cabeça agora. Mas depois eu digo. Então é com base nisso que ele vai aplicar lá. Como é que eu sei qual ICMS que ele vai calcular se eu vender aqui do Rio Grande do Sul para Santa Catarina? É dentro da NOP nessa regra tributária do ICMS aqui. Beleza? E também temos a opção de configurar as casas, né, decimais do valor unitário do produto para NF, né? Então, se a gente emitir NF e colocar aqui alguma configuração, por exemplo, quero botar, por padrão é 3, tá? Eu vou aqui botar 6, por exemplo. Vamos ver o que vai acontecer lá. Ó, ele habilitou 6 casas decimais aqui para o valor unitário. Isso é particularmente interessante para casos de devolução, essas coisas aí, né? Que às vezes tem que botar exatamente o valor que o fornecedor mandou lá. Então é possível configurar desta forma. Deixa eu botar de volta aqui. Beleza? Esse aqui é o cadastro básico da NLP. O que mais que nós podemos fazer aqui numa de venda, numa de saída, desculpa, que começa com 5 ou 6. A parte de contrapartidas. Isso aqui é muito interessante, por quê? Porque existem vários tipos de tributação que eu posso aplicar numa venda, dependendo do tipo do consumidor, né, das configurações do consumidor e assim por diante, né? E não sei se vocês lembram, no dia de ontem que eu falei lá do cadastro de pessoas, tinha lá nas pessoas jurídicas, principalmente, né, o regime tributário e o indicador de IE da pessoa. Aquilo lá pode influenciar na tributação, né, como eu falei, e é aqui que a gente configura as contrapartidas, tá? Então, vamos supor que lá dentro do meu cadastro do produto eu tenha essa NOP aqui vinculada, 510201 para venda, né? Então, é essa aqui que ele vai aplicar para qualquer tipo de consumidor que eu esteja vendendo. Mas eu posso ter contrapartidas de venda para um consumidor final, se eu quiser. Por exemplo, quando eu for consumidor final, eu tenho que aplicar uma regra um pouquinho diferente. Então, eu posso escolher uma outra NOP para consumidor final, posso escolher uma outra NOP para consumidor não contribuinte e também para regime normal. Então, suponhamos que o meu consumidor ele é consumidor final e é do regime simples. Eu posso simplesmente não escolher nada aqui e ele vai aplicar essa regra que está aqui. Ah, mas se ele for do regime normal, eu tenho que vender com ST, por exemplo, na viajada aqui. Então eu boto aqui que daí quando eu for vender aquele produto que tem essa NOP aqui, mas o consumidor for do regime normal, ele vai usar essa aqui. Então com todas as suas regras dentro, né? Com a regra da ST e assim por diante. Então é assim que funcionam as contrapartidas. Beleza? Depois temos também aqui a binha do PIS, COFINS e IPI, né? Então
recapitulando, se tem lá no produto PIS, COFINS e IPI, aplica o que está no produto. Se não tem no produto, aplica o que está na NOP. E se não tem nada na NOP aqui, que não é obrigatório, né? Vocês podem não ter nada marcado aqui, ele aplica o que está lá na filial. Então, esse é o encadeamento de aplicação de regras. Beleza? E por fim, aqui na NOP de saída, né? Nós podemos ter as contrapartidas de filial, né? Então, por exemplo, se eu tenho 5 filiais do mesmo banco de dados, 3 são do Simples, 2 são do regime normal, provavelmente as do regime normal podem ter tributações diferentes, né? Então a gente pode pegar essas filiais que são do regime normal aqui e acrescentar as NOPs específicas dela. Então a minha regra de venda do produto é essa aqui, 510201, mas se for lá na filial 2 que tem regime normal, eu aplico outra regra. Então a regra continua sendo centralizada em uma única NOP lá no produto, mas dentro dessa NOP eu tenho várias possibilidades de contrapartidas. Beleza? Ficou claro, pessoal? Claro, assim, talvez não tenha ficado tanto, porque é um assunto meio chatinho. Mas este é o conceito que vocês precisam entender. Então, dentro de uma única NOP, eu não preciso ter 400 NOP e vincular todas no produto de acordo com isso, aquilo. Eu crio uma só e dentro dela eu vinculo contrapartidas por tipo de consumidor, por filial, por venda externa, assim por diante. Legal? Vamos pegar uma de entrada aqui para a gente ver, ó, de compra aqui, por exemplo. É basicamente a mesma configuração geral aqui, tá? Inicial. Para contrapartidas, a gente tem apenas uma contrapartida de devolução, porque aí nessa aqui é só para venda, né? Aquela de cliente final e coisa e tal. A gente pode ter uma contrapartida de devolução, por exemplo, se eu compro numa determinada NOP, quando eu for devolver, eu tenho que devolver uma determinada NOP. Então vocês podem configurar aqui, né? Por exemplo, tem casos de que se eu compro, por exemplo, um produto com ST lá, eu tenho que devolver com ST, né? E a gente só tem lá na configuração geral da filial uma NOP. Então aqui nas de devolução, quando tu compra com ST, tu vai aqui e bota, né? Devolver com ST também. Aí quando for devolver, ele vai certinho, né? Nessa regra aqui. Tem o PIS, COFINS e IPI igual. E aqui sai aquela aba de filial e entra a aba de importação de XML. Então, o que vocês podem configurar aqui? Qual a NOP de venda que o produto tem que ter quando eu comprar nela, né? Por exemplo, se eu der uma entrada nesta NOP aqui, 110201, eu tenho que configurar o meu produto para vender na 510201. Então, quando eu der entrada no produto, ele já configura essa de venda automático. Não é obrigatório, né? Porque vocês podem configurar lá dentro do produto também depois. Tem este campo aqui maluco, ó, que às vezes o pessoal se atrapalha, que é CFOP de contrapartida entrada XML. O que a gente quer dizer com isso, né? No XML, a única informação que a gente consegue usar de forma confiável para dizer qual que é a NOP do produto, para vincular automaticamente, é o SFOP. Né? Então, a gente permitiu criar uma configuração que, se estiver essa SFOP aqui lá na importação no XML, ele automaticamente bota como entrada na nota, né, do item essa NOP aqui. Então, é assim que funciona. Se tiver nesse meu exemplo aqui, ó, se lá na nota vier no XML uma CFOP 5102, eu vinculo automaticamente na NOP de entrada essa aqui, ó, 110201. Só pode ter uma dessas aqui por NOP, tá? Nunca posso ter uma outra com 5102. E aqui embaixo tem algumas configurações de ICMS, né? Principalmente para SPED, de imposto, desculpa, para SPED e se integra, tá? Se usa CST da nota, se usa, enfim, né? Não vou entrar em detalhes aqui. Beleza, isso é NOP. Uma pergunta, pessoal? Alguma dúvida? Querem que eu repita alguma informação? Fiquem à vontade. Sempre lembrando, né? Recapitulando, vocês podem ter várias para a mesma CFOP, né? E, por exemplo, para um produto eu tenho a configuração de ICMS um pouquinho diferente. Cria outra NOP, cria outra regra de tributação e vincula tudo nessa nova.
Por aqui vocês podem duplicar também uma NOP e podem ver todos os produtos que estão numa regra. Vamos pegar, por exemplo, ó, essa NOP aqui, quero ver todos os produtos que estão dentro dela. São esses aqui. Então, por aqui eu posso excluir produtos, posso adicionar produtos, eu quero botar esses produtos aqui naquela regra ali. Pode selecionar, clicar aqui em selecionar, ele adiciona naquela regra ali. Então dá para fazer tudo por aqui. Beleza? Vamos dar uma passadinha rápida na regra de tributação. Vai ficar aqui, ó. Só para vocês verem, aquela regra que a gente selecionou lá dentro da NOP era essa aqui. Então por aqui eu consigo ver aquelas mesmas alíquotas que eu abri por lá, né? Consigo ver as outras regras de tributação, né? Consigo fazer algumas configurações diferentes aqui, né? Enfim. Mas aqui a maioria não. O que interessa mesmo são as alíquotas, né? E o vínculo das NOPs. Deixa eu dar um macete aqui bem interessante. Primeiro vamos dar uma olhadinha aqui. Em termos de regra, é só a descrição, tá? Não tem nada mais. O que interessa mesmo são as alíquotas. Então aqui, como eu falei, né? Quando a gente for ter uma regra de uma venda, né? Uma operação de entrada ou saída, vai, que envolve ICMS, é aqui que a gente vai pegar qual que é CST e qual que é o percentual, seja de entrada ou de saída, dependendo da UF de origem e destino e a origem do produto. Então, eventualmente, quando nós vamos fazer uma operação, é muito difícil acontecer, mas eventualmente acontece. Fazer uma mensagem na tela, não há regra de tributação vinculada com esta operação, coisa e tal, é geralmente porque não tem uma. Vocês são. Vou dar um exemplo aqui. Sou do Rio Grande do Sul, estou vendendo lá para Bahia e eu não tenho uma regra aqui do Rio Grande do Sul para Bahia. Então dá aquela mensagem lá. Então tem que vir aqui e adicionar. Mas vocês podem fazer isso em lote. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Vou criar uma regra nova aqui qualquer. Depois eu apago. Ó, suponhamos que essa aqui, agora eu vou criar as alíquotas dela. Não tenho nada aqui. Eu quero incluir todas do meu estado de origem, que é o Rio Grande do Sul aqui. Não vou selecionar o estado de destino. Nem vou selecionar a origem do produto, ele vai ser tributado integralmente, 5%. De entrada, de saída também, 10%. E é isso aí. Quando confirmar aqui, ele vai dizer, ó, a UF de destino, que é a da entidade, né, não foi selecionada. Então ele vai adicionar para todas. Quer continuar? Sim. Ó, então ele já me adiciona para todos os estados, né, de destino com aquilo que eu coloquei lá. E se quiser alterar da mesma forma, eu posso vir aqui, clicar em inverter e alterar. Aí ele vai me dizer, ó, quero alterar a origem do produto de todas para esse aqui. E o ICMS de saída, que é 10, eu vou botar 12. Aí ele vai perguntar se eu quero zerar, né? As alíquotas estão zero, eu vou ignorar, né? Porque eu não quero zerar. Mudou tudo para 12 e mudou a origem do produto. Então vocês podem fazer essas manutenções em lote, que é bem mais fácil. Geralmente, né, quando muda a alíquota, ele muda para mais de um estado de origem e de destino. E pode excluir em lote também. Beleza? Isso aqui é parte de regra de tributação. Tá? E por aqui vocês também podem ver as NOPs que estão em cada regra, né? E adicionar também. Por exemplo, eu quero ver todas as NOPs que tem a regra geral lá dentro vinculada. Né? Eu venho aqui nesse NOPs regra, ó, são todas essas. Que tem a regra geral aqui. Pode adicionar uma nova também por aqui, pode excluir. Tipo, essa aqui não faz mais parte dessa regra. Vem aqui e exclui. Regra de tributação é isso aqui, basicamente, tá, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta? Ou estou entendendo tudo, ou não estou entendendo nada, né? Pode ser, não. Tem um ponto interessante aqui que também é importante comentar, que é em relação o ST, quando a gente tem que calcular o valor do ST. Tá? Tem que ir o ST na nota, tá? Que geralmente é essa ST 10, 10,70, se não me engano. Né?
Então que aí tem que ir o valor do ST na nota. Para isso funcionar, além de alguns outros critérios, né, é necessário ter uma regra da ST, né, tipo essa daqui, vai. Ó, aqui a minha é desta, e tem os valores de CMS de entrada e saída aqui. E depois é preciso ter o MVA por NCM. Então, dependendo do NCM, pode ter um valor, os valores de MVA, né, que é basicamente o MVA é a alíquota do ST. Tendo isso aqui configurado e tendo uma regra de ST com a 10 ou a 70 configurada, ele vai calcular lá o ST no XML. Que eu estou resumindo, tá? Mas assim, a gente tem uma. Se vocês clicarem no botãozinho do manual aqui, além de explicar exatamente tudo isso que eu já falei, né? Ele tem uma parte aqui só sobre CMS ST. Se vocês quiserem depois tirar dúvida, não, tem um postzinho aqui. Aí ele explica exatamente como é que funciona o ST, isso, aquilo, né? Regra de tributação, como é que configura o MVA. Então tá bem explicadinho. Mas é um resumo, o que eu falei aqui é um resumo do que está no manual. Legal de configuração de fiscal, acho que é basicamente isso, tá? Depois tem algumas outras coisas aqui, mas não vou entrar em detalhes. Informações complementares já falei segunda-feira, né? Beleza. O que a gente pode fazer também dentro do módulo fiscal? Primeiro ponto é todo o gerenciamento de documentos fiscais, então notas de entrada, notas de saída, devoluções, tudo fica aqui, nesse documentos fiscais. Aqui a gente pode fazer vários filtros diferentes também, né? E também podemos fazer ações aqui. Em termos de registros aqui, o que está verde, tá vermelho, não tá beleza, né? Que deu alguma rejeição, alguma coisa assim. E o que está amarelo também, né? É algo que eu tenho que tomar atenção. Então, e vocês podem filtrar, inclusive, eu quero filtrar todas as não autorizadas. Clica aqui nesse checkboxzinho aqui, ele filtra todas que não estão verdes, digamos, né? Que são as que a gente tem que fazer alguma coisa. Legal? Sempre tem que, né? Se tá vermelho ou amarelo, a gente tem que ou tentar retransmitir, se for uma emissão num documento, ou inutilizar a numeração. Lembrando que o inutilizar a numeração, a gente não inutiliza uma nota, a gente só inutiliza um número, né? Então, por exemplo, essa nota aqui, ó, é a número 817. Se eu inutilizar essa aqui, ele vai só lá na Cefaz lá e diz, ó, esse número aqui não vai ser usado. Mas não faz nada com o registro da nota, nota, não tem nada a ver com nota, é só número. Beleza? Então aqui temos todos o manutenção dos documentos fiscais, né? Então se eu tiver que baixar o XML de uma nota específica é por aqui, se eu tiver que reimprimir, se eu tiver que tentar retransmitir, tudo é por aqui. Inclusive as do PDV, tá? Se vocês emitirem uma nota lá no PDV, uma NFC, e der qualquer problema lá, der uma rejeição, né? Vocês podem vir por aqui e tentar ajustar, ou reimprimir, fazer todo o gerenciamento de notas do PDV por aqui também. Beleza? Então, por aqui também a gente pode emitir, né, uma nota na mão, basicamente preencher, que né, eu mostrei antes, né, preencher todos os detalhes da nota, né, e transmitir. Uma nota na mão, mas com vínculos, né. A gente pode incluir uma nota de entrada, manual também. Posso vir aqui e digitar uma nota de entrada, com todos, se eu não tenho XML, por exemplo, né. E muito interessante que às vezes o pessoal não se atenta a isso, tem um botãozinho financeiro aqui, que caso tenha faturas numa nota, por exemplo, ele gerou lá documentos a receber e tudo mais, ou a pagar se for de entrada, né? A gente consegue ver os documentos por aqui. Vamos fazer uma bem rapidão aqui, ó. Que às vezes o pessoal pergunta, mas qual que é os documentos de uma nota, que boleto que gerou e coisa e tal. Eu não salvei as casas decimais. Vamos lá, pagamento a prazo, boleto.
Aqui estão os documentos que foram gerados financeiros, né? E a gente pode ver eles por aqui também. Quero ver essa parcela 13 aqui, ó, que é 26/11. Então dá para ver, dá para fazer uma verificação rápida por aqui também. Beleza? Deixa eu ver que tem uma pergunta aqui. Se retransmitir uma NFC daqui atualiza lá no PDV? Não, é só ao contrário. Do PDV atualiza no administrativo, mas se eu pegar uma daqui e corrigir, retransmitir, ele não volta lá naquele PDV lá e atualiza. Legal. O que mais dá para fazer aqui nos documentos fiscais, né? Abrir importação em XML, que eu vou mostrar depois. Tentar retransmitir uma nota. Então, por exemplo, essa aqui não está autorizada aqui, ó. Deu algum erro aqui, ó. Não informado, nota fiscal referenciada aqui. Tá, beleza. Vou fazer um teste aqui, ó. Então, vamos supor que eu queira corrigir aqui esse NFE. Tá, aqui eu posso retransmitir por aqui, beleza, né? Mas se eu corrigisse, posso tentar retransmitir por aqui também. Ele vai tentar retransmitir de novo aquela mesma. Viu que deu erro da regra de tributação lá. Posso retransmitir por aqui ou por aqui também, é a mesma coisa. Dá para gravar o XML de todas que estão selecionadas e que forem eletrônicas, né? Que ele vai salvar numa pastinha. Então, é uma das possibilidades, em vez de vocês usarem lá o dados contabilidade, é vir aqui, clicar no F12 aqui do inverter e clicar em gravar XML. Reimpressão de notas também, qualquer tipo de nota, né? Cancelar. Compartilhar, né? Se compartilhar por e-mail ou por WhatsApp, né? Tanto faz. Já pega os dados do cliente e manda. Emitir carta de correção, fazer a inutilização por nota ou por faixa, tá? Por exemplo, eu quero essa aqui, não vou mais retransmitir. Vou inutilizar por nota. Então essa aqui ele inutilizou. Mas eu poderia fazer uma inutilização por faixa também. Da numeração 100 até a 200, inutiliza. E aqui tem outros que basicamente é duplicar nota, né? Gerar devoluções, tanto do cliente quanto ao fornecedor, né? Vamos pegar aqui uma nota de entrada, ó, que é uma operação que pode acontecer com frequência. Ó, isso aqui é uma nota de entrada, uma compra. Quero fazer a devolução para o fornecedor. Posso vir aqui, clicar em devolução ao fornecedor, ele já configura tudo que pode daquela nota, né? Inclusive as chaves e assim por diante. Os itens, né? E eu posso vir aqui depois e editar quantidades, né? Excluir os que eu não quero devolver, assim por diante, e transmitir. Então é bem mais fácil que ficar digitando tudo na mão, né? Lembrando que ele pega as configurações lá das NOPs de devolução, que nem eu já falei antes, ou da filial, ou se tiver uma contrapartida dentro da NOP do produto. O que mais tem aqui? Etiqueta de volumes, que é uma folha A4, essa aqui não tem volume, né? Mas é uma folha A4, aquela escrito quantidade de volumes, frágil, essas coisas aí. As etiquetas e códigos de barras eu posso imprimir por aqui também, dos itens. Tem este item aqui que é um recurso relativamente novo, não, é novo, né? É da última versão, que é a lista para reposição. Então a gente pega todos os itens da nota aqui, o preço de venda dele e a quantidade, que é pro ir lá na meu Deus, me fugiu o nome. Bom, ir ao depósito, ver se foi reposto corretamente, então a gente pode conferir nota por nota isso, tá? Isso é um registro novo. E aqui tem consultas, né? Então,
Primeiro é a consulta da nota na Cefaz, por exemplo, eu quero atualizar o status dessa nota lá na Cefaz. Clica aqui, ele consulta, né? Ou esse último aqui é consultar o status da Cefaz mesmo, né? E aqui é do serviço, se está em operação, se não está, né? Aqui é o geral independente de nota. Fechou? Aqui é isso aqui que dá para fazer nos notas fiscais. Nos documentos fiscais, desculpa. A emissão de nota não vou comentar, tá? Bem simples, eu já mostrei antes aqui, tá? Basicamente digitar uma nota. Temos a parte de nota de serviço também, quem quiser usar, que ela é separada da nota principal, né, digamos assim, nota de produtos, né? É outro tipo de nota. Mas aqui também vocês podem fazer algumas coisas mais simples, tá? Mas pode fazer também como transmitir, imprimir, utilizar, assim por diante. Lembrando que a nota de serviço ela é uma integração, né, com um parceiro que a gente tem aqui do Sul, que eles fazem a, a transmissão para os municípios efetivamente. Temos também a opção de MDFE, aqui para quem precisa, então o MDFE pode ser emitido pelo sistema, né? Muito importante observar que apenas para vínculos com notas que foram emitidas no Moderniza Loja, tá? Não dá para pegar uma nota maluca ali e emitir um MDFE a partir dela, tá? E quando a gente vai selecionar os municípios de descarga, eles são vinculados às notas que vão dentro do MDFE. E o MDFE é basicamente para transporte autônomo, né, que a gente permite de carga própria, não é um MDFE de transportadora. Isso também é muito importante observar. Mas todos os requisitos do MDFE eles estão aqui, então tu pode botar o carga-descarga, o trajeto, fazer aqui, o condutor, né, se tiver. Botar aqui qualquer coisa. Pode ter mais que um condutor também, né? E a parte de reboque pode adicionar o percurso, né? Enfim, né? Dá para fazer todo o processo normal para um transporte autônomo de cargas, né? Então é quando a empresa pega a sua mercadoria e vai levar em algum outro lugar. Se precisar emitir MDFE para esse cenário, pode ser emitido. Parte de importação eu vou pular aqui, depois a gente volta. Temos a parte de desdobramento do produto que eu falei ontem, não sei se vocês lembram lá de desmembrar o boi em, em partes, né? A gente pode fazer esse processo manualmente, que nem eu estou mostrando aqui, né? Então, vim aqui simplesmente formar o produto e gerar as notas do processo de desmembramento, né? Desdobramento, ou fazer isso pela importação de XML automaticamente. Legal, e aqui da parte de baixo só queria mostrar uma coisa aqui, que é a parte de emissão de nota avulsa, tá? A emissão de nota avulsa é uma possibilidade que vocês têm de usar de uma nota que ele praticamente não valida nada. O que vocês vierem aqui digitarem, ele vai. Não precisa ter cadastro de produto, não precisa ter cadastro de pessoa, não precisa ter nada aqui. É basicamente digitando. E só que aí, obviamente, essa nota aqui, essa tela aqui de emissão, ela não faz financeiro, ela não faz estoque, não faz nada. Ela só transmite uma nota. Entendeu? Então vocês podem usar esse recurso, mas usem com, né? Caso forem usar, né? Usem com sabedoria. Porque aí, que nem eu falei, não vai registrar estoque e não vai registrar financeiro. Beleza, e por fim, na parte fiscal, vamos falar de entrada de nota, né, seria a importação de nota, ou cadastro manual de nota, ou enfim, qualquer coisa nesse sentido. Tá? Primeira coisa que eu queria falar bem rapidinho, eu até mostrei aqui, mas vou mostrar de novo. Existe a possibilidade de dar entrada manual de nota fiscal. Qualquer tipo de nota, qualquer tipo de nota não, né? São, na verdade, nota eletrônica, CTE, nota de energia elétrica, de telecomunicações e nota de produtor.
Então, suponhamos que eu tenha que dar entrada em CTEs aqui, tem que ir lá para o meu SPED, é por aqui que faz, tá? É manual. Vir aqui, escolher o CTE aqui e registrar, botar chave e tudo mais. Então, essa é uma forma de fazer entrada de mercadoria, mas a mais legal e mais, acredito, mais utilizada é a parte de importação de XML. A importação pode ser feita via arquivo, né? Seleciono o arquivo, que é o exemplo que eu vou mostrar, via chave ou via NFE destinada, né? Que a gente baixa da Receita todas as notas que estão disponíveis para baixar do CNPJ, que ainda não foram baixadas, né? E por aqui se pode iniciar a importação. Deixa eu ver se eu tenho exemplo aqui. Tem algumas aqui, por exemplo, de registros, a que eu já baixei anteriormente. E por aqui vocês podem reconsultar, fazer confirmação da operação, ciência, né? Baixar o XML, enfim, né? Dá para fazer várias coisas aqui. E tem uma coisa que é relativamente, inclusive ver o DANF, tá? Só que se vê o DANF é o nosso DANF interno com os dados da nota, tá? Então, não é o DANF da nota propriamente dito. Tem uma coisa legal que dá para fazer aqui, que a gente colocou umas 2 ou 3 versões atrás, se eventualmente por algum motivo clicar em consultar e a nota não baixar, não aparecer ou coisa e tal, existe a opção de vir por aqui, clicar nesse, não é aqui, portar por chave, né? E vem aqui, ele vai lá para a tela da nota da importação normal, bota a chave da nota e baixa. Às vezes, né, a gente não tem a resposta, né, do porquê, mas às vezes o serviço da Cefaz ele não baixa uma que outra nota aqui, mas tu vai pela chave ele baixa. Então, aí usa esse recurso aqui. Essa é a nossa sugestão. Mas geralmente quando a gente vai importar uma nota que está aqui, ela pode estar inclusive pretinha assim, ó, sem nenhuma manifestação, sem nada. Clica em importar aqui, o próprio Moderniza Loja vai fazer todas as etapas que pedindo, né, via confirmação, que precisa fazer para iniciar a importação e ao final ele inicia a importação. Né? Então é bem legal. A importação é basicamente aqui, né? Ele vai lá para a tela da nota, que essa aqui acho que não vai dar porque é bem antiga, de 2016. Enfim, se é começar aqui, ele vai lá para a tela de importação da nota, né? E inicia a importação. Então esse aqui é um dos caminhos, o outro é pelo arquivo ou pela chave. Eu sugiro até usar esse aqui que é mais fácil, né? Não precisa ter arquivo, não precisa buscar a chave, é só vir aqui e pegando as notas e dando entrada. E como é que é a entrada propriamente dita? Vamos lá. Eu vou fazer minha por arquivo aqui. Ó. Legal. Então aqui eu tenho o arquivo. Né? Posso alterar a data de entrada e saída se quiser. Né? Não é obrigatório. Temos a NOP padrão aqui que ele vai dar entrada se não achar nenhuma contrapartida de produto ou naquela CFOP que eu mostrei lá antes, né? Então, se ele não achar nada disso, ele vai dar entrada nessa NOP aqui. Se o fornecedor for de fora do estado, ele vai ser na contrapartida externa da CNOP. Vocês podem marcar essa opçãozinha aqui, que é o seguinte, ó, que é para quando eu confirmar aqui e entrar na parte dos itens, ele já abre automaticamente uma telinha de seleção de NOPs com base, né, na CFOP. Então, vocês podem trocar, né? Ah, se for essa CFOP, bota tal NOP, tudo meio em lote. Mas isso pode fazer manualmente também depois. O local de estoque padrão também, né? E os dados de movimentação financeira padrão também, né? Qual que é o tipo, centro de custo, assim por diante. Nada disso aqui é obrigatório, tá? Mentira, a NOP é obrigatória. Beleza, vou confirmar aqui. Essa nota aqui eu já comecei a importar, então eu posso só continuar, ou posso recomeçar, que ele exclui todos os vínculos, né? E começa de novo. Vou continuar aqui. Legal, então aqui está a minha nota, né? Com todos os itens e todas as ações que eu já fiz, que eu posso fazer, assim por diante. Como é que funciona essa tela aqui, tá? Primeira coisa interessante, se tem cores nas células, é porque tem alguma coisa que é diferente do que deveria ser. Né? Então, ou é
a unidade de medida, que é diferente do que está na nota e do que está no produto, né? Então talvez precise de uma conversão. Então aqui esse meu exemplo é isso, ó. Ou as quantidades são diferentes, alguma coisa assim, né? Ou se for aqui na parte de quantidade, então ele fica amarelinho, então pode ser que precise de uma conversão. E aqui nos valores também ele fica vermelho se está acima do que está no cadastro e verde se está abaixo. E no NCM também, se o NCM que está na nota é diferente do produto, ele fica uma corzinha também amarela para o próprio usuário dizer, pô, será que eu atualizo o NCM ou não? Será que o meu cadastro está certo ou não está? A gente não faz a atualização automática, porque nem sempre o usuário vai querer, entendeu? Tipo, atualizar o NCM do teu cadastro com o que veio na nota. Pode ser que tu não queira, né? Geralmente não se quer. Mas a gente indica aqui que caso o usuário queira trocar, ele troca. Então basta vir aqui, por exemplo, no registro aqui do produto, né? No editar aqui e trocar. Beleza? Então aqui estão os produtos. Nessa parte mais cinzinha aqui no cabeçalho tem XML, os dados que estão no XML mesmo. E daqui para cá o que está no cadastro. O que a gente pode fazer em cada registro aqui? Nós podemos cadastrar um produto. Por exemplo, nós suponhamos que eu não tenho, vou fazer um exemplo aqui, ó, vou excluir isso aqui. Ó, não tenho esse produto cadastrado. Posso vir aqui e cadastrar ele. Então ele pega todos os dados possíveis da nota do XML, né? E a gente só completa com o resto, né? Mas é o cadastro do produto normal. Posso vincular com o produto já cadastrado, né? Caso o sistema não tenha encontrado. Né? A gente vincula automaticamente ou pelo código do XML daquele fornecedor, né? Desse fornecedor e desse produto, ou pelo JIT aqui, pelo código de barras. Né? Então, se for um produto que vocês já compraram uma vez, provavelmente a próxima vez ele já vincula automático. Mas se pode vincular, né, que é uma consulta, tu abre aqui uma consulta, procura o produto aqui e vincula. Né. Dá para imprimir as etiquetas, né, de todos os itens da nota nas quantidades, apenas os que tiverem o preço diferente aqui, né, os vermelhinhos, ou de todos os selecionados. Então ele abre a impressão de etiquetas, né, já com os itens e as quantidades carregadas. Né. Podemos fazer o cadastro logístico do produto, que é botar as unidades multiplicadoras, né, por exemplo, esse produto aqui vem em pacote. Ah, mas não tem o pacote aqui, nesse produto aqui. Então, posso vir aqui, cadastrar a unidade pacote e usar ali. Beleza? Tem a NOP de entrada, que ele pega o que está lá no cadastro do produto ou a geral que está na configuração. Valores e assim por diante. Né? A gente pode converter as unidades logísticas nas quantidades clicando aqui na listinha, né? Ou informando a quantidade diretamente aqui. Ó. Por exemplo, isso aqui veio 10, eu quero botar a entrada de 100. Dá para fazer isso também. Tá? Então, muito importante observar que às vezes acontece isso, né? Na nota vem uma caixa, mas eu tenho que dar entrada em 10 unidades. Então, tu pode vir aqui e digitar a quantidade que dá entrada, ou criar uma unidade logística aqui e convertê-la manualmente. Também é possível fazer assim. É possível fazer o gerenciamento de preços, né? Então a gente pega os produtos que estão selecionados aqui, ele abre lá no gerenciamento com as diferenças e tudo mais, tá? Já com os custos reajustados e assim por diante. Muito importante observar aqui no gerenciamento de preços, né, que é fazer apenas se após ter todos os itens selecionados, tá? E uma vez que se faça o gerenciamento de preços aqui e clique em atualizar aqui, né? Aí quando for registrar a nota, ele não muda os preços, não faz nada. Se vocês não fizerem gerenciamento de preço aqui, ao registrar aqui a nota, ele vai atualizar o valor unitário do produto e o valor de custo também, se tiver o parâmetro habilitado lá. Legal? E tem também aqui uma parte de outros, a gente pode fazer, editar o cadastro do produto, né? Pode criar e ver variações, né? Número de série, lote, validade, assim por diante. Tem um recurso novo bem legal aqui que vocês podem cadastrar produtos em lote também. Então, por exemplo, todos os produtos que não tem vínculo, né? Vamos supor aqui, ó, que eu comprei uma nota e tem 5 produtos que não tem vínculo. Posso vir aqui, clicar em cadastrar todos, né? Escolher as informações padrão, né? Hierarquia, marca, assim por diante.
E ao confirmar, o próprio sistema vai cadastrar os produtos todos que estão faltando e vincular automaticamente. Vai pegar a descrição, os valores, assim por diante, né? E fazer todo o cadastro. Então é um facilitador bem grande. Às vezes o pessoal compra lá uma nota com 100 itens, não tem nenhum produto cadastrado. Tu pode ali cadastrar todos eles, né? Num clique só. E depois, se precisar, trocar categoria, trocar marca, porque ele cadastra com uma informações padrão, né? Mas é mais fácil fazer assim. Legal? Aqui também a gente pode, direto pela listagem, excluir um vínculo, né? Que nem eu fiz aqui, ó, cliquei no xizinho. Eu posso editar o item do XML. Isso aqui também tem que ser usado com carinho, né? Digamos. Porque aqui, se a gente vier aqui e editar, a gente vai estar editando o registro da nota, que salvou no banco, tá? Então, se eu vier aqui e botar o valor unitário de 22,50 para 50, ele vai mudar o que está no registro da nota, tá? Então, para vocês corrigirem isso, ou só editando manualmente, ou quando for importar a nota de novo, clicar naquele recomeçar, que aí ele apaga tudo e importa o XML de novo. Mas, enfim, se alguém precisar fazer manipulação de impostos e coisa e tal, da nota antes de importar, pode fazer por aqui. Na verdade, é para isso que existe esse botão aqui. É possível fazer desdobramento, né? O desdobramento é transformar um item em vários outros, né? Então, por exemplo, eu comprei lá, veio 50 camisetas na nota. Mas eu tenho que transformar essas 50 em 10 azul, 20 vermelha, assim por diante. É por aqui que faz esse desdobramento. E também a gente pode ver o custo do produto, né? O que calcula o custo do produto aqui. No meu exemplo, eu tenho pouca coisa aqui, mas ó, a gente pode ver como é que vai ficar o custo do produto quando a gente efetivamente importar, né? E a diferença e no qual que é o cálculo, né? Então, por exemplo, se meu produto, meu preço atual de custo é 11,50, calculado vai ser 25,39. Esses 25,39 é o preço base do produto, né? Mais um DIFAL de ICMS. Aí aqui pode ter frete, pode ter IPI, pode ter ST, pode ter várias coisas aqui. E também é possível ter as faturas da nota, né? Então as faturas são as parcelas que vieram na nota, né? O que se já tem no XML, a gente já lê e carrega tudo aqui, mas se pode adicionar faturas novas, né? Então a gente pode colocar mais itens de custo ou de faturas na nota, né? Caso precise. E essas faturas que estão aqui, a gente pode transformar, pode configurar a conta contábil e o centro de custos. Ou digitando diretamente aqui o centro de custo e a conta contábil, né? Ou buscando aqui esse botãozinho aqui para selecionar a conta contábil ou outro aqui para o centro de custos. Mas a importação de nota é isso aqui. Ela é bem completinha, bem legalzinha, relativamente simples de fazer, né? Depois de fazer uma que outra, já pega a mãe e vai embora. Fechou? Alguma dúvida, alguma pergunta da parte fiscal, importação de nota, emissão de nota, documentos fiscais? Não? Ninguém? Então, beleza. Vamos seguir então para PDV barra faturamento, que é o nosso último assunto de hoje. O fiscal acabei me estendendo um pouquinho, mas não tem problema. Vamos lá. PDV e faturamento. Eu vou mostrar basicamente no faturamento, sabe? Porque o PDV é praticamente a mesma coisa. Depois lá no PDV eu vou mostrar as particularidades. Tá? Mas pelo PDV e pelo faturamento a gente faz operações de venda a consumidor final. Então, basicamente emissão de vendas ao consumidor, né? Com NFC, SAT, assim por diante. No faturamento, obviamente, é possível emitir também NFE, que é nota eletrônica, né? Que no PDV não é. Mas é que se usa para fazer esse tipo de operações aí. Então a operação deles é bem simples, né? Não tem muito mistério, é basicamente bipar itens e assim por finalizar as vendas.
No entanto, tem algumas particularidades que são interessantes aqui, que principalmente para a parte operacional, tá? Que muitas vezes elas ficam meio escondidas, aí a galera não sabe, acaba pegando no mouse, clicando aqui, clicando ali, e muitas vezes nem precisa. Então, dá para fazer de forma bem mais simples. Uma coisa que eu vou já comentar rapidamente, ó, tanto no PDV quanto no faturamento, dá para botar uma tela de descanso, como vocês viram aqui, mas enfim, existe um menuzinho aqui embaixo, ó, que é atalhos e dicas. Então, nos atalhos aqui a gente tem a lista de todos os atalhos que podem ser usados, né? Então, sei lá, o Ctrl W cadastra vale crédito, né? Dando um exemplo. E também dicas de utilização. Esse dicas de utilização é bem interessante, porque tem até um vídeo, né? Mas a gente explica os macetes aí, né? Então, tipo, ó, como eu identifico um cliente aqui, ó, que é o atalho arroba. Então, se eu botar arroba e o ID, eu já identifico. Arroba e F4, ele abre a consulta, né? Arroba e CPF já vai, entendeu? Então, aqui tem vários exemplos, né? De dicas de como usar, tá? Mas beleza, aqui depois vocês podem olhar futuramente. E o PDV, além de fazer venda propriamente dita, né? A gente pode fazer o faturamento, né? Importar pedido, pré-venda, né? Recuperar uma operação ou fazer recebimento de parcelas. E também importar ordem de serviço, né? E fazer devoluções de mercadoria. Comprar vale crédito, enfim, dá para fazer bastante coisa. Mas vamos lá. Quais são as dicas interessantes que eu queria comentar aqui com vocês? Ó? Vamos, por exemplo, simular uma venda aqui. Estou lançando produtos. Beleza. Quero dar um desconto. Eu posso dar um desconto num item ou no total. O botão do desconto ali é o F6. Ó. Eu posso ir no F6, escolher o item aqui que eu quero dar o desconto, né? Por exemplo, esse aqui. E clicar no desconto item ali, aplicar o desconto. Essa é uma forma. Mas eu posso bater para baixo aqui no teclado, ó. Ó, quando eu boto a faixinha para baixo, ele vai selecionando os itens. Ó. E se eu chegar no primeiro item e bater para cima, ele volta para o campo de produto. Então, eu quero dar um desconto ali no blusa feminina. Eu bato para baixo aqui, ou clico em cima com o mouse, também funciona, né? E F6. Ele vai direto lá naquele produto. Ou quero cancelar o item 3. Eu posso dar F5 aqui e digitar 3, que é o item. Ou posso bater para baixo até o item 3 e F5. Quero alterar o valor unitário do bolo ali. Eu posso fazer o Alt Q ali, que é a alteração, digitar que é o item 4. Ó, o item é a primeira coluninha ali. Ele carrega o bolo, eu altero. Ou eu posso vir aqui e Alt Q. Já está ali. Então o valor unitário de 3 vai ser 5. Então isso aqui é uma forma mais fácil de, né, acessar os itens, né? Clicando em cima também funciona. Posso vir aqui e clicar no bolo, também funciona. Beleza? Esse é uma dica. Outra dica, para essa tela esse campinho aqui de consulta, que é onde fica sempre o cursor, ele, se estou no modo venda normal, ele é para encontrar produtos. Então, se eu for bipando ali, né, ou formando produtos, ele vai encontrando o produto. Mas eu posso usar ele para outras coisas também. Por exemplo, eu quero botar um cliente na venda. O código é arroba, né? Então, por aqui, se eu tiver já o cliente cadastrado e ele tiver um ID, eu posso botar o ID dele, por exemplo. Ó, ele já trocou o cliente lá em cima. Ou posso botar um arroba e apertar F4 para abrir a consulta. Ou posso botar um arroba, um pedaço do nome, né? Cliente, e dar um F4, que ele já pré-filtra. Ou posso botar um arroba e o CPF. Então tem várias formas de, né? Eu quero botar um vendedor. O vendedor é o Alt V ali, ó, que está aqui em cima. Alt V. Eu posso dar um Alt V, que é o vendedor, né? E já pesquisar aqui. Ou posso vir aqui e escrever, tipo, vende, né, um pedaço do nome e Alt V. Ele já vai pré-filtrar, entendeu? Posso fazer a mesma coisa com a tabela de preço também, Alt T.
Então tem vários facilitadores aí que vocês podem usar. Mas geralmente aqui nesse campo ali de consulta é para o nome do produto ou para o cliente, para o vendedor também. Vocês podem usar multiplicação direta, né? Então, por exemplo, eu quero botar 10 unidades da água, ele pode botar 10 vezes, né? Olha, já mudou a quantidade aqui para 10 e lança a água. Ou podem fazer 10 vezes e bipar o código do produto, que também funciona. Que mais que dá para fazer? Deixa eu me lembrar. Vamos finalizar essa venda aqui, vou mostrar uma finalização. Vou botar um vendedor aqui, já tem vendedor. Pode alterar o preço de atacado para varejo, tá? Então, aqui a água, porque eu passei, por exemplo, lembra que eu falei ontem que tinha lá uma quantidade de atacado? Ó, ele já alterou a minha todos os itens de atacado para varejo. Ficou 4,50 aqui, ó. E a minha quantidade é 2. Mas suponhamos que eu cancele três águas aqui, ó. Vamos cancelar essa aqui. Ainda tenho 3, ó. E a minha quantidade de atacado é 2. Cancelei essa aqui e vou cancelar essa aqui. É que aqui não é varejo, é tabela de preço. Acho que tem esse produto em uma tabela de preço. Ou promoção, não sei. Bom, enfim. Promoção, bem observado. Deixa eu lançar um com promoção aqui. Acho que esse aqui tem promoção. Ó, quando a gente tem um item em promoção, ele fica verdinho. Então tem esses códigos de cor aqui que vocês podem, o cliente pode se adaptar também. Pode usar produto, imagem de produto, né? Como vocês já devem ter visto ali. Isso aqui é habilitado via parâmetro, tanto aqui no PDV quanto na consulta, aqui em cima. Ó. Essas telas de consulta, tanto a de produto quanto a do PDV, também tem de pessoas também tem um macete, tá? Todas elas, ó. Quando eu entro aqui, vocês podem ir digitando, ele já vai pré-filtrando, né? Vamos fazer o exemplo de novo botar qualquer coisa aqui, ó. Beleza, mas vocês podem dar só uma batida para baixo aqui no tecladinho, ó, ele já cai na lista. Não precisa passar todos os campos. E do primeiro dar uma batida para cima, ele volta lá para cima. Ó. Então é um facilitador. Eu venho aqui, pesquiso por, sei lá, qualquer coisa aqui, né? Ah, quero selecionar o terceiro item ali. Beleza, aqui, ó. Feito carreto. O de pessoas também é assim, né? Então vamos lá. Mesma coisa, estou ali no campo de busca, vou buscar por cliente. Tá, eu quero o ABCD ali, ó. Pronto, é assim que funciona. Então, facilita bastante. Tá, vamos cancelar isso aqui e fazer uma nota finalizada aqui. Vou lançar mais produtos aqui. Só esses dois aqui. Finalizar a nota, o que a gente pode fazer? Vários meses de pagamento, né? A gente pode usar ao mesmo tempo até que o saldo seja zero. Deixa eu botar mais item aqui. Vou botar um Mizuno também. Então, suponhamos que eu queira pagar uma parte em cartão e uma parte em crediário e uma parte em dinheiro. É possível fazer, sem problema. Inclusive, pode ter vários crediários na mesma operação e tudo mais. Quais as especificidades? Tá? Dinheiro, nada, né? Dinheiro é basicamente à vista e ele pode ter um troco. O cheque, ele vai lançar meios de contas lá no teu documentos a receber, né? Das parcelas do cheque, que depois podem ser gerenciadas lá, ou fazer via recebimento, ou da baixa, assim por diante. Não. Vale crédito, acho que eu mostrei ontem, né? Mas a gente pode usar um crédito de uma pessoa para abater de uma parte da venda, ele vai batendo crédito lá. Dá para usar um crédito de devolução também, né? Então, se a gente faz uma devolução de mercadoria, pode usar aquele crédito para fazer trocar por uma outra compra. Aí tem cartão de crédito e débito, né? Para quem usa POS ainda. Tem a parte de pendência, que é a venda a prazo, tá? Então essa pendência pode ser um boleto, pode ser um crédito loja, pode ser assim por diante. Ele vai gerar lá documentos a receber também. Tem a possibilidade de ticket, que é bem simples, né? É tipo uma operadora de cartão, vocês podem cadastrar e depois tirar uma listinha, né? Temos o TEF no faturamento e no PDV também, né?
Lembrando que o TEF pode ser TEF via gerenciador padrão, né, que é aquele de arquivos, ou TEF DLL, que daí nós temos a CITEF e a AUTAR. E homologação efetiva a gente tem apenas na CITEF e na AUTAR, tanto para gerenciador padrão quanto para DLL. Tá? No entanto, pode ser usado outros TEFs no modo gerenciador padrão? Pode, mas nós não temos homologação, então a gente não indica. Não indicamos usar. Quem quiser usar, daí é por conta própria. Temos a opção da transferência bancária com Pix também, né? Pix dinâmico, inclusive, para o Modern Bank, né? Mas se não for Modern Bank, pode ter o Pix estático, daí, estático com valor, né? Ele gera o QR Code aqui e pode ler. Inclusive, nessa próxima versão tem a opção de imprimir, né? Então, você pode imprimir o QR Code e dar para o cliente ler. E é basicamente isso. Né? E esses meios de pagamento vocês podem configurar, tá? Então, eu não trabalho com um ticket. Vai lá na configuração e tira, ele não aparece mais aqui. E alguns deles também podem exigir senha dependendo do perfil de acesso. Então, a pendência pode ter senha, né? O cliente botar uma senha, o acréscimo pode ter senha de usuário para botar também. Então, isso vocês podem fazer. Por aqui também se pode aplicar desconto no total. Você pode botar observação em venda, né? Que botar aqui sai na impressão lá depois, né? Voltar para a tela de itens, né? Então, mas essa é a operação básica do PDV e do faturamento. Tá? Vamos finalizar essa aqui no dinheiro. Vamos fazer, deixa eu ver uma coisa aqui, peraí. Oba 9. Fazer uma NFE para vocês verem. Então aqui a gente fez uma nota fiscal eletrônica pelo faturamento. Essa opção aqui vocês podem habilitar, tá? Por padrão não vem, ele vem impressão direta, mas vocês podem habilitar aqui para ou imprimir ou mandar por e-mail, mandar pelo WhatsApp. Tanto no faturamento quanto no PDV. Essa é a operação básica. Vamos ver que tem uma pergunta aqui só um pouquinho. Se importar uma ordem de serviço que contenha serviço e produto, como o sistema emite a nota? Faz separado ou faz junto? Se importar no faturamento ou no PDV, fica o financeiro, a venda, fica tudo junto, tá? E no faturamento ele faz duas notas, faz uma de produto e uma de serviço. E aí as partes de pagamento ele divide pela quantidade de produtos e serviços. No PDV, como não tem nota de serviço, aí sai tudo na NFC. Tá? Ele sai produto e serviço junto na NFC, que é possível fazer. Muito importante observar que daí no PDV só pode importar OS que tenham um produto. Se tem só serviço, aí não, a NFC não aceita, né? Tem que ter pelo menos um produto. Legal. O que mais que dá para fazer então? Importar pedidos, importar pré-venda, na verdade, que é o F8, importar pedido, que é o F9. Né? Por exemplo, vamos importar um pedido aqui. Ó. Vocês podem, inclusive, eu ia dizer editar pedido, mas editar pedido é só se estiver no modo impressão pedido. Pegar e importar esse aqui, por exemplo. Então ele lança todo o pedido. Se o pedido tiver meio de pagamento, ele já lança automático, senão eu posso lançar na mão. Então já foi aquele pedido lá. O que mais? Parte de recebimento, é possível fazer também. Então, quero receber uma conta de um cliente aqui. Né? Então aqui estão as parcelas, eu posso pagar por valor total, pagar por selecionando parcelas, digitar valor nas listagens, juro, multa, dá para fazer um monte de coisa aqui. Aplicar desconto no total. Né? E a finalização é propriamente dita um pagamento normal. Então, se eu vier por aqui e pagar, ele imprime um comprovantezinho e aí já era.
Se eu for lá e botar aqui, ó, essa parcela aqui já foi, ó. Tá, o que mais? Vamos ver. Tem aqui na parte de outros, o que pode ser interessante a gente falar, vamos ver. Vocês podem recalcular tipo de preço, tá? Entre atacado e varejo, ou com tabela de preço. Então, dá para fazer isso. Tem uma consulta de dados de produto antes da venda, que vocês podem consultar, por exemplo, eu quero ver o produto 3001 ali. É esse aqui, o preço que tá, se tem estoque, se não tem. Tá, beleza, quero comprar. Selecionar, ele vai para venda. É o Alt D. A gente pode consultar e recuperar operações, né? Então, por exemplo, que é o Alt A ali, Ctrl A. Então aqui estão todas as operações, eu posso filtrar aqui, né? Eu quero recuperar esse aqui. O recuperar ele vai fazer uma nova operação com base numa operação de origem. Tá? Então, vocês podem fazer isso. Tem a parte de lançamentos de caixa, né? Lançamento de caixa é eu fazer uma operação de lançamento de caixa, né? Um pagamento, qualquer coisa assim. Posso fazer um suprimento ou sangria e fazer a apuração de caixa. Tem uma parte de pré-vendas aqui que não vou passar. Consultar pedido, tabela de preço, cliente, vendedor. Quem mais tem aqui? Emitir devolução, que é interessante. Vocês podem emitir uma devolução pelo PDV ou pelo faturamento. Então o cliente veio lá e devolveu esse produto. Beleza. O meu está configurado para ser obrigatório. Beleza, gerei a devolução. Aí agora aqui eu posso fazer uma nova operação e usar o crédito dessa devolução ali, né? Para abater na venda. Beleza, já fiz a troca, devolvi a mercadoria, o produto entrou no estoque de novo, né? Se a gente for ver aqui, né? Ó, o produto entra no estoque de novo e depois há uma venda, né? Do produto efetivamente. Tem uma pergunta: como alterar do NFE para NFC? É o atalho Alt Q. Né? Aqui na finalização, ó, ou clicando em cima, aqui embaixo ele fica o modelo, ó, pode ir clicando em cima aqui, ou usar o Alt Q que ele vai mudando o modelo. Esse modelo vocês podem configurar o modelo padrão, por exemplo, quero sempre que seja NFE. Tu vai lá, configura e depois tu só troca se quiser. O que mais que temos aqui? Vamos lá. Tem importação de ordem de serviço, né, que é o Alt S. Então, é a mesma coisa das outras, né? Tu dá um Alt S F4, tá aqui a ordem de serviço, eu posso importar e finalizar. Ó, esse aqui tem um produto e tem um serviço. Então, eu vou pagar aqui no dinheiro. Ele emite a nota de produto, emite a nota, apareceu um faturando serviços aí, né? Aí ele estava emitindo a nota do serviço. Então, se a gente for ver lá, né, aquela NFC, ordem de serviço, aqui ele gerou essa nota aqui de produto e ele gerou uma nota de serviço aqui também, provavelmente. Essa aqui. Se vocês forem pela OS aqui, dá para ver também. Eu não vou falar porque o dia do S é outro. Tá, faturamento. O que mais temos de legal aqui? Ah, cadastrar vale crédito, já falei outro dia. Dá para abrir a gaveta manualmente também. Trocar o valor do item, que é aquele que eu mostrei antes no OutQ lá. Ativar contingência manualmente. Tem a parte de operações em espera. Para quem não conhece ali, a gente pode fazer iniciar uma operação aqui e colocar ela em fila, ou seja, deixar ela em espera, né? Então essa aqui ela fica em espera, eu posso fazer uma outra operação normalmente aqui. E depois voltar e recuperar operações em espera. Eu posso ter várias, né? Essa aqui é a que estava em espera lá. Essa aqui eu recupero, ele continua de onde parou, né? E aí finaliza. Então, acho que é mais comum isso aqui se for em mercado, né?
Tipo, o cliente esqueceu de pegar o presunto, esqueceu de pesar a maçã. Então aí tu pode passar outro na fila, depois quando o outro cliente voltar, continua a operação dele. Legal? Essas coisas que eu falei todas aqui tem no PDV também, tá? O que que tem só no faturamento, tá? É a parte de emissão de pedido. Emissão de pedido. O que que tem mais aqui? Que é só do PDV. Eu acho que é só emissão de pedido. Então, é possível pelo faturamento também emitir pedidos de venda, né? Emitir e editar, né? Vamos emitir aqui um pedido. Beleza. Aqui emitiu o pedido 3114. Tá feito o brick. Se tiver configurado para a tela de pedidos, que eu vou falar isso amanhã, né? Na tela de pedidos, a pedido simplificado, ele mostra o pedido simplificado também. E aqui a gente pode editar também, né? O pedido. Então tá aqui esse pedido, quero alterar ele, né? Posso alterar o que quiser, incluir mais item, né? Nessa próxima versão que a gente vai liberar o pedido, vai ter também leitura de código de balança, então vai facilitar também, né? E se quiser imprimir o pedido, né, em portal, opa, é o F Alt E, né? F9 3114, que é aquele que a gente lançou lá, né? Tá aqui o pedido, esse aqui já tem pagamento, ó, já vai embora direto. Muito fácil. Beleza. Se o usuário quiser fechar o caixa, por exemplo, eu cheguei no final do dia, quero fechar o caixa, fica aqui em outros, lançamentos no caixa, pode fazer, como eu falei, lançamentos, né, de pagamento, recebimento, suprimento de sangria e apuração de caixa, né? Então por aqui eu posso fazer minha apuração, lançar os valores, né? E ele vai lá para o fechamento de caixa. Antes da gente falar de caixa, vamos falar algumas coisas específicas do PDV aqui, tá? O PDV ele é um aplicativo separado, né? Então ele tem um banco próprio e tudo mais, roda local na máquina e se comunica com o servidor. Como que ele se comunica com o servidor? Lá dentro do servidor aqui do administrativo, além de eu ter no servidor que liberar as portas e coisa e tal para comunicação via rede, né? Aqui nos parâmetros do sistema, a gente tem um deles aqui, que é o caminho do serviço remoto. O serviço remoto é o serviço de comunicação remota, né, entre terminais. Então aqui eu posso botar o IP do meu servidor, o nome do meu servidor. A porta padrão que a gente usa é a 9099, mas pode usar outra também, né? Desde que ela esteja liberada no Faro, assim por diante, né? Mas aqui é o caminho do servidor remoto. Depois, em cada PDV que eu quero que eles comuniquem naquele servidor lá, eu tenho que vir aqui nas configurações de PDV e tem aqui, ó, conexão servidor. Então aqui eu coloco lá o nome do servidor, o nome do caminho e a porta. Se isso aqui estiver correto, igual que está no administrativo, lá, e as portas estiverem abertas, tudo mais, vai comunicar. Beleza? Mas aqui no PDV a gente já entrou aqui na configuração, tá? Mas o que tem o PDV? Basicamente é o frente de caixa, que é igual ao faturamento, tá? Só que ele pode, como ele exige configuração, comunicação com o servidor, em alguns momentos ele pode estar com a comunicação parada, e aí tem algumas funções que não ficam disponíveis, né? Essa é a principal diferença. Tem a parte de sincronização que vocês podem fazer a cada X tempo que quiserem, né? Ou pelo menos uma vez por dia. Essa sincronização tem duas opções aqui que vocês podem forçar o estoque e sincronizar imagens, né, de produto. Então ele busca as imagens e atualiza. No entanto, se for para a parte de produto, vocês podem habilitar sincronização automática. Então, toda alteração que o produto sofrer em preço, cadastro, tabela de preço, promoção, assim por diante, o próprio PDV já busca lá do servidor e atualiza automaticamente. E temos o menu fiscal, né, que aí tem várias opções. Eu posso ver os documentos fiscais, ver a parte administrativa do TEF e tudo mais. Né? Mas aqui eu quero passar a parte de configurações. Tá? Modelo eu não vou mostrar, porque não tem nada de mistério. Né? Conexão com o banco de dados também não. Essa comunicação com o servidor eu já mostrei ali o que tem que fazer. Tá?
Tem as configurações de TEF que vocês podem usar, que aqui tem o tipo de TEF que vocês usam e as configurações. Tem configurações de NFC, né? Então se é qual ambiente que eu estou usando, série, assim por diante. Certificado digital, a impressora, né? A impressora que a gente recomenda usar é essa PDF aqui, tá? Tem algumas que é via DLL, tá? Mas a gente recomenda usar a PDF, que funciona 100%. Né? E não sei se vocês lembram lá no primeiro dia que eu mostrei lá o cadastro vamos de novo aqui, ó, quando a gente estava fazendo as configurações fiscais da filial aqui, né? Aqui no cupom eletrônico tinha um botãozinho impressora, né? Que é o que vincula ao caixa, bem dizer. Então, aqui nós temos esse campo guide, que é o que vincula, que é o que eu falei segunda. Então, esse campo aqui é exatamente o que eu coloquei aqui no meu PDV para essa impressora aqui. Ó. Então, isso aqui é o que diz que esse PDV é aquela impressora, aquele caixa lá no administrativo. Tá? As configurações de pagamento aqui, esse aqui praticamente não se usa. Tá? Se usava antigamente quando tinha ECF, mas hoje em dia não se usa mais. Tem as configurações de balança e leitor serial, se alguém ainda tiver leitor serial, né? Mas, enfim. E de balança. Aqui na balança é basicamente balança de checkout, aquela do caixa, né? E aqui configurações adicionais tem uma série de coisas. Podem configurar o modelo de inicial, se exige dado do cliente, enfim, né? E não vou passar. Então essas são as configurações de PDV. Não tem muito mistério. E por fim, o que eu gostaria de mostrar é a parte de caixa. Né? Então, todas essas operações que a gente faz no PDV e no faturamento, elas movimentam caixa. Independente de serem operações de venda normais, ou lançamentos de caixa, apurações de caixa, assim por diante. E tudo isso vem parar aqui no administrativo, né? Na parte do menu frente de caixa, operações, gerenciar operações e no fechamento de caixa propriamente dito. Então vamos lá, o que a gente tem no gerenciar operações? Ó? Todas as operações feitas por filtro, então eu posso filtrar por data, por filial, assim por diante, e a situação que elas estão, situação de processamento, de tipo e assim por diante. Pode reimprimir, pode alterar vendedor, pode emitir nota, pode gerar fita de caixa, né? Fita de caixa ele gera um PDF com todo o detalhe de todas as operações. Então aqui o gerenciamento de caixa, de operações de caixa, ele é basicamente a mesma coisa do documentos fiscais, mas para operações. Né? Pode ver a nota que foi gerada e tudo mais. E também fazer o fechamento de caixa. Fechamento de caixa permite, né, a gente consultar um caixa específico aí, por filial ou por caixa mesmo, né, e ver todos os detalhes das operações que foram feitas, né, o resumo e fazer o fechamento efetivo. Né. Esse meu aqui, como eu não tenho nenhuma apuração de caixa, né, ele não vai, né, não vou conseguir fechar. Por esse fechamento de caixa, vocês podem imprimir em A4 ou em comprovante, fazer lançamentos na hora aqui, então fazer um lançamento de entrada, de saída, de ajuste, coisa e tal. Ou o gestor também pode fazer ajustes de caixa. Então, para fazer ajuste, ele lança aqui numa telinha todas as movimentações e vocês podem digitar diretamente aqui, né, o, o que quiserem, qualquer um desses campos cinza e confirmar que ele vai fazer os lançamentos necessários para isso. E também no fechamento de caixa, vocês podem exibir detalhes de lançamentos aqui embaixo, né? De vendas, de cancelamentos e de recebimentos. Então, no fim das contas, dá para ver praticamente tudo do caixa aqui nessa tela aqui. Ó, aqui ele sai os cancelamentos, ó, todas as vendas que eu não cancelei, que eu não efetivei, inclusive os itens que foram cancelados. Né? Posso ter os lançamentos, assim por diante. Né? E o PDV e o faturamento, eles são muito comuns a gente usar em modo de permissão de acesso restrita. Tá? Então, essa é a última coisa que eu queria comentar,
que lá nos perfis de acesso, vocês podem criar, por exemplo, um perfil vendedor lá, que não pode, por exemplo, cancelar item, ou não pode dar desconto acima de 10%, ou fazer pendência, enfim, uma série de coisas, que aí eu vou mostrar aqui no PDV, que é mais fácil. Olha, eu tenho um perfil de vendedor, ó. Então, meu perfil vendedor, por exemplo, ele está configurado para obrigar a abrir o caixa antes de começar a trabalhar. Então, vamos lá, abrir o caixa. Com R$ 100, troco. Ó, mas ele tem que abrir o caixa, mas ele não é autorizado a fazer um recebimento. Aqui eu vou botar a senha de um usuário autorizado. Beleza. Então, aqui estou liberado para abrir o meu trabalho. Ah, estou fazendo lá, sou vendedor, estou fazendo lá minha operação. Ah, quero cancelar o item 2. Nesse caso aqui eu posso. Vamos ver se desconto eu posso. Eu não posso dar desconto numa venda, por exemplo. Então ele vai exigir que um gestor venha aqui, ou quem tem permissão de acesso, e libere essa operação. Então vou botar aqui, por exemplo, ó, libera o desconto, por favor. Beleza. Aí o gestor, quando ele está aqui no ambiente dele, né, ele pode ficar aqui ou ir lá, né, no caixa e botar o usuário e senha dele, ou passar um código, ou vir aqui no gerenciamento de autorizações e, ó, essa aqui está pendente lá do vendedor, é uma autorização tipo desconto. Vamos ver o que que é isso aqui, ó. Ah, libera o desconto aí, por favor. Tá, vou aprovar o desconto. Beleza, aprovei o desconto, aqui no PDV ele já liberou automaticamente, né? E todas essas ações, elas ficam registradas e salvas aqui. Então, se eu quiser pegar todo o histórico de autorizações, qual o módulo, quem que autorizou, quando, por quê, tudo isso fica aqui, né? Então, vocês podem configurar uma série de permissões de acesso, né? Vamos ver alguns exemplos aqui. Pegar o usuário vendedor aqui que eu estava. Ó, dentro do PDV futuramente, se ele pode ver gerenciamento, se pode ver valor de caixa, se não pode, se pode alterar preço do varejo, dar desconto, fazer recebimento, enfim, tem um monte de configurações aqui. Beleza, pessoal?